Dentro da minha própria casa, eu era tratada como uma estranha. Eu sempre senti que não era amada dentro da minha própria casa. Desde pequena, eu percebi a diferença no jeito que a minha mãe tratava eu e a minha irmã mais nova, Juliana. Tudo era sobre ela. O carinho, a atenção, os elogios. Parecia que a Juliana era a filha perfeita, enquanto eu era apenas alguém ocupando espaço. Mesmo trabalhando, ajudando nas contas e tentando fazer tudo certo, nunca era o suficiente para minha mãe olhar para mim com orgulho. Mas teve um dia que eu percebi que aquilo não queria mudar. Minha mãe chamou eu e Juliana para irmos ao shopping. Por um momento, achei que talvez fosse uma chance da gente passar um tempo juntas, como família. Eu estava feliz, fazia tempo que não me sentia incluída em alguma coisa. Só que enquanto eu estava olhando umas roupas em uma loja, elas simplesmente foram embora sem me avisar. Quando percebi que estava sozinha, comecei a mandar mensagem desesperada, perguntando onde elas estavam, e a resposta da minha mãe acabou comigo. Ela disse que já estava em casa, que a Juliana quis ir embora cedo e que elas não iam ficar me esperando. Naquele momento, eu senti um vazio tão grande, parecia que eu nunca importava para ninguém. Eu respondi dizendo que estava cansada de ser excluída, cansada de fingir que aquilo não me machucava. E sabe o que minha mãe respondeu? Que eu tinha sido convidada por educação e que agora eu deveria dar os meus pulos para voltar para casa. Eu chorei no meio daquele shopping, porque no fundo eu já sabia a verdade. Eu nunca fui prioridade para ela. Eu disse que a única pessoa que realmente gostava de mim era minha avó. Mas até isso virou motivo para minha mãe me humilhar. Ela disse que eu era dramática, chata e que ninguém suportava o meu jeito. Como se não bastasse tudo isso, Juliana pegava as minhas coisas escondido a todo tempo. E minha mãe sempre defendia ela. Um dia, a minha irmã pegou um vestido muito especial para mim. Tinha sido um presente da minha avó. Quando reclamei, a minha mãe disse que a Juliana podia usar o que quisesse dentro daquela casa. Foi ali que eu entendi uma coisa dolorosa. Eu nunca seria tratada como filha de verdade naquele lugar. Sempre, sem saber mais o que fazer, mandei mensagem para minha avó, pedindo ajuda. Eu lembro até hoje da rapidez com que ela chegou naquele shopping. Assim que eu entrei no carro, comecei a chorar, igual criança. E pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente me ouviu. Quando contei tudo o que estava acontecendo, a minha avó ficou revoltada. Ela segurou minha mão e disse que eu não precisava mais voltar para aquela casa. Disse que eu poderia morar com ela. Naquele momento parecia que eu finalmente tinha encontrado um lugar seguro. A minha avó me contou que sempre quis cuidar de mim, mas minha mãe nunca permitiu. E, sinceramente, foi a primeira vez que senti que alguém me queria por perto de verdade. Depois que fui morar com ela, a minha vida começou a mudar completamente. A minha avó me tratava com carinho, respeito e amor. Coisa simples, mas que eu nunca tinha recebido da minha própria mãe. Pela primeira vez, eu me senti importante. Só que minha mãe não mudou. Mesmo depois de tudo, ela continuava defendendo a Juliana em qualquer situação. Quando descobriu que eu tinha brigado com minha irmã por causa do vestido, ainda teve a coragem de dizer que a roupa ficava melhor nela do que em mim. Aquilo foi a gota d'água. Eu disse que nunca mais ajudaria financeiramente ela e que não queria mais contato, porque eu estava cansada de ser usada apenas quando era conveniente. Mesmo assim, minha mãe continuava me mandando mensagem pedindo dinheiro. Dizia que eu tinha obrigação de ajudar a casa, só que agora eu já não aceitava mais aquilo calada. Falei para ela mandar a Juliana trabalhar, mas minha mãe dizia que a minha irmã não podia trabalhar porque precisava se cuidar
para casar com um homem rico. Enquanto isso, a minha vida ao lado da minha avó só melhorava. Ela me incentivou a estudar, me ajudou a entrar na faculdade, me apoiou em tudo. A minha avó dizia que queria compensar todos os anos de sofrimento que eu tinha vivido. E pela primeira vez, eu comecei a acreditar que merecia ser feliz. Quando a minha mãe descobriu que eu estava bem de vida, tentou se aproximar de novo, mas não era porque sentia minha falta. Ela queria dinheiro, pedia ajuda para pagar o aluguel, comida e até sustentar a Juliana, que continuava sem fazer nada. Mas eu recusei todas as vezes, porque eu passei anos implorando por amor e só recebia desprezo. Depois disso, minha mãe marcou um encontro comigo em um restaurante, dizendo que queria conversar. Eu aceitei, porque uma parte de mim ainda tinha esperança de ouvir um pedido de desculpa sincero. Mas tudo foi igual. Ela e a Juliana passaram o jantar inteiro me ignorando, pedindo as comidas mais caras do cardápio. Parecia que eu só estava ali para pagar a conta. Então cansei. Fingi que ia ao banheiro e fui embora. Pouco tempo depois, meu celular começou a tocar, sem parar. Minha mãe estava desesperada, não tinha dinheiro para pagar a conta. E sinceramente, pela primeira vez, eu não senti culpa nenhuma. Respondi que nem tinha comido e que elas poderiam dar um jeito. Depois disso, bloqueei o número dela. E anos se passaram e finalmente construí uma vida feliz. Terminei meus estudos, cresci profissionalmente e continuei ao lado da pessoa que sempre foi minha verdadeira família, a minha avó. Mas então ela me contou algo que destruiu meu coração. Durante todo aquele tempo, ela estava lutando contra um câncer. Ela escondeu a doença porque sabia que eu abandonaria tudo para cuidar dela. Disse que a minha presença tinha dado forças para ela continuar vivendo. Eu chorei tanto naquele dia. Foi nesse momento que a minha avó revelou outra coisa. Ela tinha passado todos os bens dela para o meu nome. Empresa, propriedades, fazenda, tudo. Mas, sinceramente, o maior presente que ela me deu não foi dinheiro, foi amor. Foi me mostrar que eu não era impossível de amar como minha mãe fazia parecer. Algum tempo depois, a minha mãe apareceu novamente. Agora, ela estava cheia de problemas financeiros, sustentando Juliana e o marido desempregado dela. Pela primeira vez, pediu perdão e disse que sempre me amou. Mas eu tinha, eu finalmente tinha entendido uma coisa. Eu não precisava mais implorar amor de quem nunca soube me amar de verdade. Então, eu disse que se ela tivesse me tratado com carinho desde o começo, talvez eu nunca tivesse ido morar com minha avó. Talvez eu nunca tivesse conhecido o verdadeiro significado de família. No fim, toda a dor que vivi acabou me levando para a única pessoa que realmente me amou. Depois disso, desejei sorte para ela e bloqueei seu número pela última vez. E foi assim que eu deixei de ser a filha esquecida para me tornar uma mulher forte, feliz e livre.